Bom, vamos aqui nesse calor infernal, esse inferno desse calor sem fim, para terminar essa porra desse vídeo aí dos sub-homens. Como eu já tinha planejado, eu queria trazer, antes de entrar propriamente no assunto, porque o primeiro vídeo, a bem da verdade, ele era mais introdutório, porque tem como sentido, como objetivo, trazer esse histórico, a fonte, a origem, a raiz do problema, que, como eu disse no vídeo anterior, remonta aí à aurora do homem, à formação do ser humano. Porque a tese principal, vamos dizer assim, que se quer levantar aqui, é que não se trata de um ser humano tábula rasa e que essa tábula rasa é preenchida por oportunidades e que essas oportunidades é que fazem com que alguns sejam falhos e outros sejam pessoas autônomas, pessoas criativas, pessoas, seres humanos livres. Não, não. Repito isso aqui de novo. Pensar que o ser humano é tábula rasa e que faltou-lhe oportunidades para que chegasse aqui ou ali, é esse cope, como dizem hoje, que as pessoas se agarram para se enxergarem como se fossem infinitas. Infinitas possibilidades que só não foram colocadas em prática por falta de oportunidade. E não é isso. A fisiologia é muito clara, muito simples, muito tranquila. A cada um o que é seu. A cada um o que é seu. E este seu diz respeito a uma história de milhares de anos, a formação dos seres humanos e das estirpes de seres humanos. Do mesmo jeito que o meu nariz é assim, desse jeito que é, do mesmo jeito que a minha pele tem essa cor e o seu nariz tem um jeito e a sua pele tem outra cor aí, e isso remonta a uma história milenar ou de milhões de anos de diferentes modos de ser. Há também diferentes modos de ser enquanto capacidade cognitiva, enquanto capacidade de fruir a vida, enquanto capacidade de ser ou não criativo. E isso não é escolha, isso não é aprendido. Você não aprende a ter cor preta ou cor branca, você não aprende a ter nariz afilado, grande, igual esse meu, ou nariz de negro, você não aprende a ter a orelha solta ou presa. Então isso é um consolo que você aí pensa ter, de quem diz: ai, se eu tivesse tido um papai e uma mamãe assim, ai, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, ai, se eu tivesse estudado, ai, se eu. Isso é um cope, é para você se sentir mais tranquilo. Você pensa: ah, eu poderia ser tudo, só não fui porque não tive oportunidade. Antes de a gente voltar diretamente ao assunto, que é o perigo do sub-homem, o perigo que é manter esse tipo de gente, esse tipo de ser humano vivo, nós já tivemos aí vários não, mas tivemos aí alguns movimentos políticos, algumas formas de ser do Estado e tudo mais, que buscaram a eliminação desse tipo de ser humano, no qual um exemplo bem prosaico, simbólico e bonitinho está lá no filme 300, acho que no quadrinho também, está lá selecionando a criança para ver se valia ou se não valia, e aquela pilha de ossos, ou seja, um monte de criança é jogada fora. Essa imagem, esse símbolo, do qual tivemos alguns movimentos políticos, e na nossa contemporaneidade o nazismo, o nacionalsocialismo foi um movimento que colocou essa questão em pauta, colocou essa questão como política pública, e por isso foi tão execrado, não é mesmo? Oh, socorro, mamãe! Os nazistas chegaram, Hitler vem aí, ai meu Deus, o que será da minha doença? Meu Deus, tenho ou não tenho o direito de passar minha doença para frente?
Tenho ou não tenho o direito de obrigar você a ser doente? Você a ser doente, desculpa. Tenho ou não tenho o direito de forçar você a conviver comigo, que sou falho, doente? Bom, antes de voltar ao Lothrop Stoddart, eu acho que é assim que fala, eu estava me lembrando aqui de duas falas bem breves, bem rápidas, bem tranquilas do Nietzsche. Porque o papel do que é dito aqui nesses dois vídeos é dizer que ajudar o falho é ir contra a civilização. Quem ajuda o falho dá um tiro no pé. Ajudar o falho é como se você cultivasse o câncer. O que não é tão distante, pois as pessoas, o ser humano, o último homem, o ser humano médio, esse que por aí está, é um grande cultivador de câncer. Tanto nos aspectos biológicos, se alimenta toscamente mal, tem uma vida toscamente fuleira, não dorme, não convive direito, quanto no aspecto psicossomático, que Wilhelm Reich tão bem disse ao final da vida. Foi até preso, né, por conta dessas paradas aí, que diz respeito à cisão do ser humano. O organismo animal, biológico, entra em revolta contra si mesmo, em razão dessa cisão, dessa repressão contra seus mais básicos instintos de funcionamento. Pois bem, primeiro aforismo que eu queria lembrar do Nietzsche aqui, antes da gente voltar no estudo, é o que chama a primeira natureza, que é o aforismo 455 aqui do Aurora, que diz o seguinte: tal como agora nos educam, adquirimos primeiro uma segunda natureza, e a temos quando o mundo nos considera maduros, maiores de idade, utilizáveis. Alguns poucos são cobras o bastante para um dia desfazer-se dessa pele, quando, sob seu invólucro, sua primeira natureza tornou-se madura. Na maioria, o germen dela ressecou. Ou seja, na maioria, o germen da primeira natureza ressecou, não sobrou nada. E aí voltamos aqui a essas questões do que eu chamei de assistencialismo. O assistencialismo, o canal do Hernani, repito, é um grande exemplo disso. Por isso que é sempre tão citado, é um grande exemplo. Ele treina essa segunda natureza. Ele treina o retardado mental, o falho, o doente, o degenerado, o mongoloide, o bocó, o imbecil, o analfabeto. Esses todos aí são treinados a serem utilizáveis. São treinados para serem considerados maduros, maiores de idade, né, funcionais, sem que eles tenham uma primeira natureza. Eles só têm a natureza que lhes é ensinada, adestrada. Fora daquilo eles não são nada. E como nós vamos ver aqui, o fardo da civilização tem que ser carregado. E esses aos quais é ensinada essa segunda natureza, ser utilizável, ser funcional, não carrega a civilização. Não presta para nada. Para nada. É incapaz de criar, é incapaz de viver por si só, é um nulo. Nós vamos falar disso aqui no Stoddart, daqui a pouquinho, que ele fala muito melhor do que eu. Nós vamos falar aqui. Mas é ensinada essa segunda natureza. Quem que ganha com essa segunda natureza?
não é a pessoa que está sendo apreendida, não. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Um outro que me lembrou aqui muito bem é um já do humano demasiado humano, do Nietzsche também, que é o aforismo 283, que ele vai dizer o seguinte. Ele está falando aqui, é um clássico, eu vou ler tudo aí para vocês entenderem. Se chama Defeito Principal dos Homens Ativos. Escute. Aos homens ativos falta habitualmente a atividade superior, quero dizer, a individual. Eles são ativos como funcionários, comerciantes, eruditos, isto é, como representantes de uma espécie, mas não como seres individuais e únicos. Nesse aspecto, são indolentes. Então vejam, esses homens ativos que ele está dizendo são os da segunda natureza que eu falei antes. Quando é para ser comerciante, funcionário, erudito, seja lá o que for, eles são ativíssimos. Agora, quando é para ser individuais e únicos, eles são indolentes. Eles não têm individualidade nenhuma. Eles não passam um tempo consigo mesmo, nenhum. Nada. Eu estava me lembrando aqui da questão do Rica, que o Rica falando que a cura da depressão era só deitar na cama e ficar passando rios e esquecer até você esquecer que você existe. A vida desse pessoal é esse esquecimento da existência. Todas essas buscas que se faz na igreja, no futebol, nessas doutrinas com muita aspas aí de tranquilismo, como é que chama o outro? Conforto pill, tranquilismo, red pill, emigetal, tudo isso é uma forma de não estar consigo mesmo, de aderir a algo fora e tentar naquilo esquecer a si. É uma pessoa não, né? Um homo sapiens aí, um sub-humano, um sub-homem que trabalha num serviço de subemprego, que um macaco treinado faria, que um IA, se bobear, se a IA conseguisse desenvolver um negócio mecânico, faria. Esse indivíduo trabalha nesse subemprego, é explorado ali, brutalmente explorado ali, escravizado ali, ele é escravo. Então o indivíduo é escravizado, explorado, para que um outro tipo de escravo ganhe dinheiro em si. Nós vamos ver, o estudo fala disso aqui, vocês vão ver, calma aí. O indivíduo que se submete a isso e que coloca como objetivo de vida, como objetivo do existir, a aventura do existir, estar aqui existindo, ele coloca que o objetivo dele de estar aqui existindo é acumular um pequeníssimo patrimônio fruto da escravidão para poder consumir produtos da indústria cultural de massas e poder, tal qual o Rica Games diz, deitar na cama e esquecer de si mesmo, tomando uma Coca-Cola, jogando um joguinho e arrumando o próprio quarto. Esse indivíduo estar morto debaixo da terra ou na boca do urubu, seja lá onde for, ou tá vivo, a única diferença que faz é que ele vivo, ele pode ser explorado. E ele morto não pode ser explorado. Existencialmente falando, é o indivíduo nulo. Nulo. E com esse existir e essa exploração de baixíssima qualidade, como nós vamos ver aqui, ele não é capaz de suportar o fardo aí da civilização. Nem é questão de ficar no 0 a 0, mas no 0 a 0, de não avançar, né? Fala assim, não, ficou estagnado. Não, ele diminui, ele rui ali, como nós vamos ver. E aí, continuando aqui, o ponto-chave desse aforismo do Nietzsche aqui que eu quero chegar ainda não chegou, que vai ser o seguinte, ó.
A infelicidade dos homens ativos é que sua atividade é quase sempre um pouco irracional. Não se pode perguntar ao banqueiro ou acumulador de dinheiro, por exemplo, pelo objetivo de sua atividade incessante. Ela é irracional. Os homens ativos rolam tal como pedra, conforme a estupidez da mecânica. Todos os homens se dividem em todos os tempos e também hoje em escravos e livres. Pois aquele que não tem 2/3 do dia para si é escravo. Não importa o que seja, estadista, comerciante, funcionário ou erudito. Aquele que não dispõe de 2/3 do dia para si é escravo. É escravo. Não interessa se ele é médico, se ele é delegado, se ele é juiz. Se ele não dispõe de 2/3 pelo menos do dia para si, ele é escravo. Ele não é livre. Ele não é um indivíduo. E aí que está o grande X da questão. Aquele que não dispõe de 2/3 para si, 2/3 do dia. As pessoas, ao lerem essa fala do Nietzsche, focam só na questão do tempo. 2/3 do dia, porra, peraí, o dia tem 24 horas, a minha jornada de trabalho é de 6 horas por dia, ou de 4 horas por dia, como costuma ser de advogado público. Aí fala, peraí, faz as contas, ó, 6 horas, 6 horas é 1/4, então eu disponho de 3/4 do dia para mim, então eu não sou escravo, eu trabalho só 6 horas. As pessoas não percebem que o foco do que o Nietzsche está dizendo aqui, e por isso que eu quis trazer esses dois aforismos de livros diferentes, né? Um é do Aurora, o outro é do Humano Demasiado Humano. As pessoas não percebem que o foco é no em si. Porque a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, são escravas porque além delas, deixa eu puxar um fio aqui, além delas não disporem de pelo menos 2/3 do dia para si mesmos, elas sequer sabem quem são si mesmos. Elas não sabem. Como diz aqui, elas são bastante ativas nessas coisas alheias. Ser advogado, ser médico, ser repositor do supermercado, ser conscrito do exército, ser red pill, ser migetal, ser youtuber, ser não sei o que. Toda a atenção, todo o existir dela está voltado nesse fazer, ser um algo, e não focado em si. Porque esse si para elas não existe. Essa construção cultural do si alcança essas pessoas como um receber, como um participar e não como um criar. Então a grande chave do problema aqui é justamente essa ausência de si mesmo. Eu achei engraçado que por conta de eu ter falado em Hernani, tem um monte de chupa-pau do Hernani que fica ouriçado, né? Não pode falar o nome do... O próprio Hernani mesmo não se ofende, não liga, mas o chupa-pau, lambicu do Hernani, sim. Aí aparece, os caras faz conta no BitChute pra vir choramingar. Eu até deixei um dos comentários lá, até deixei um deles lá. Aí o cara vem falando, você é um fracassado, a maioria de nós, se tivéssemos tido essa oportunidade, estaríamos longe, você não conseguiu nada. Vocês entendem como é que o cara corrobora justamente isso que eu estou dizendo? Que mané oportunidade, quem que tá falando disso, cara? Sabe, é uma coisa tão imbecil que eu fico imaginando o seguinte: se eu fosse juiz de direito, ou fosse delegado, ou fosse seja lá o que for, que essas pessoas entendem que é ser importante, que é ser
alguém na vida e viesse fazer esses discursos aqui, aí os caras estariam bater palma pra mim, é isso? Os caras são incapazes de entender que a vida é muito mais do que isso, cara. Cada um cria o seu existir e o seu caminho, ou melhor, deveria criar. Aqueles que são capazes de criar, criam. E isso não tem nada a ver com ser inteligente, nada a ver com posição social. Eu sempre dou o exemplo dos estoicos aqui, né? Dois grandes estoicos, Marco Aurélio, imperador de Roma, e Epiteto, que era escravo. Ambos filósofos. O que é ser filósofo? É ser fodão? É ser o foda? Olha, o Marco Aurélio era imperador, o Sêneca, para falar de outro estoico, era um grande político romano, né, um bilionário da época lá. Aí, eles era fodão. Ser filósofo é isso? É ser fodão? Olha o Epiteto era escravo. Escravo. Não tinha CLT, não tinha essa porra não, era escravo. E era um homem livre. O que tem a ver ele ser escravo enquanto condição social com ser livre? Hoje o que mais se tem são bilhões de seres humanos livres e que são escravos. Escravos por quê? Porque são incapazes de criar seu próprio modo de existir, incapazes de ter o seu próprio valor, incapazes de conviver consigo mesmo, incapazes de saber quem são. Estão aí em busca de si mesmos, aí procurando desesperadamente algum sentido, alguma razão na vida, seja na igreja, seja no futebol, seja no Hernani. Quer ver um outro exemplo? Para eu falar para vocês que esse negócio, a posição criativa, a posição filosófica, a posição livre, não depende de bosta nenhuma de ser inteligente, de ser estudioso, de ter família. É o Rica. O Rica Games é outro grande exemplo. O cara é doente da cabeça, ignorante, viciado em droga, viciado em bebida, nunca trabalhou, comeu viado, deu bunda pra viado também, acredito eu, deve ter feito e acontecido o diabo. E ele tem luz própria. Ele tem luz própria. Inventa os bordão dele, faz as coisas dele, faz aquelas lives dele horrorosas, a simples presença em um comentáriozinho dele ou outro ali brilha no escuro, porque é dele, é ele. Ninguém ensinou ele a fazer, sacou? Não foi convivência com ninguém que fez ele ser assim, ele simplesmente é. E é isso que vocês não entendem, porque convém a vocês não entender, e porque a sociedade ensina isso, porque convém a sociedade, porque a sociedade é doente, falha, frouxa, e quer que você acredite, que todos acreditem, que basta você querer. Mas não, é para quem é para quem pode, e não para quem quer. Voltando para encerrar aqui, a gente entrar no estudo, ao aforismo da primeira e segunda natureza do Nietzsche, esta segunda natureza, esta que te torna utilizável, que te torna maduro, que te torna pesado, para usar aí o espírito de gravidade do último capítulo que eu analisei aí do Zaratustra, esse você aprende. Se você tiver uma capacidade cognitiva mínima, você aprende. Tem lá o psicólogo, o médico, o pedagogo, o padre, o Hernani, tá todo mundo aí para ensinar você como é que você abotua a camisa, como é que você conversa, como é que você chega no emprego, como é que você fala com a menina, como é que você fica esperto. Isso que é um verniz de ser alguém, isso você aprende. Isso você aprende. Você pode pegar um índio originário aí, vestir ele de terno e gravata, ensinar direito ele vai te cocar lá, presidir a audiência. Né? Para usar um exemplo mais fácil de vocês entenderem aí, você pode pegar um homem, biologicamente, socar hormônio nele, rapar a barbinha, colocar um silicone na bunda, nos peitos e fazer
com que ele, entre aspas, se torne uma mulher. Essa segunda natureza você consegue fazer nele. E ele vai sair aí, a mulher de piruzinho. Agora, nascer com útero, ovário, buceta, isso não tem segunda natureza que ensine. Porque a realidade nossa é muito mais profunda, fisiologicamente falando, e remonta a milhares, milhões... Ai, obrigado, eu ia fazer. Nossa, obrigado. Não ia nada, eu sabia que eu ia. Eu fui lá, rodeei e vim. Tá vendo? Olha pra você ver, a mulher veio trazer café pra vocês. E mulher é gostosa, viu, seus cuzão? Qualquer dia vai parecer de biquíni branco aqui pra vocês verem. É minha Comfort Pill. É piroca pill. Ai, meu Deus. Mas essa segunda natureza, você pode. Põe uma peruca, passa a maquiagem, põe uns peitos de silicone, olha lá, vira aí mulher, vira aí mulher. Na segunda natureza. E tá aí todo o sistema civilizatório doentio que vivemos hoje, e a causa dessas doenças são vocês. A causa é vocês que são falhos e doentes, e que a linguagem aceita tudo que eu quiser o cara lá de cima vai te dar. E é muito engraçado ver vocês falhos choramingando, por exemplo, com essa questão, por exemplo, das trans, né? Há pouco tempo aí, um homem, uma mulher de piruzinho, se tornou presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Para muito além desse ato demonstrar a completa inutilidade e completa distanciamento e esquizofrenia que existe entre os órgãos oficiais institucionais de representação e a realidade, a ponto de que um homem preside a Comissão da Mulher, muito além de demonstrar isso, né, essa hipocrisia e mentira que existe no sistema democrático representativo burguês, que é só para inglês ver, que não presta para absolutamente nada, não tem ligação nenhuma com a realidade, para muito além disso, isso demonstra que esse desligamento daquilo que realmente somos, que é o que? Um conjunto de elementos biológicos, energias, excreções e tudo mais, que vem se desenvolvendo com o passar dos milênios e que forma o que somos nós, foi negligenciado, a ponto de que hoje basta botar uma peruquinha e você vira mulher. Do mesmo jeito que basta um sub-humano passar pelo treinamento do Hernani e em tese ele vira gente, não vira. E as consequências disso são nefastas. E nós vivemos essas consequências hoje. O Brasil é um celeiro, o Brasil é uma amostra sintalagmática, para inventar um termo. É um exemplo perfeito das consequências disso. E quando você aí se revolta com o que você chama de cultura woke, você é a causa da cultura woke. Porque você é uma negação da realidade. Comentários como o do cara que comentou do último vídeo, que eu deixei o comentário dele, né? Que os outros eu excluí para não ficar dando corda. Deixei um só para ficar de exemplo. Comentários como o daquele, o cara não percebe que da mesma estrutura que permite que um homem se maqueie, que um homem tome hormônio e que um homem se transforme em uma mulher, ainda que tenha pinto e saco, não tenha peito, não tenha, como é que chama, útero, não tenha trompa de falópio, não tenha vagina, não tenha clitóris, e é mulher assim mesmo, esse é o mesmíssimo discurso que você dizer que tantos poderiam ser tanta coisa se tivessem tido oportunidade.
mas não tiveram e por isso estão aqui do mesmo jeito. Tantos poderiam ser mulher, bastaria ter dinheiro para pôr peito, pôr bunda. É o mesmo argumento, a mesma visão de realidade que vocês têm em relação à condição inferior e subhumana que vocês têm e que vocês colocam às custas da sociedade, às custas das oportunidades que não tiveram, da educação que não tiveram. A mesma estrutura lógica que sustenta esse argumento seus é o que sustenta a cultura woke. E vocês se dizem contrários à cultura woke. A mesma situação absurda que o Nietzsche, para usar o exemplo dele aqui, viveu a sua época em que os antissemitas eram cristãos e fundamentavam seu antissemitismo no cristianismo, o que deixava Nietzsche louco da cabeça, porque cristianismo é judaísmo. É o que a gente vive hoje. Você vê as pessoas argumentando contra a cultura woke, sendo que elas fundamentam o seu existir na mesma lógica que sustenta a cultura woke. Isso, além de tudo, é uma grandíssima prova do que eu estou dizendo, que não se pode entregar certas ideias, certos discursos, certas coisas a pessoas incapazes, porque as pessoas são incapazes de ligar lé com cré, tré com cré, jeden design, ou Dasein, né? Eu acho que é das, jeden Dasein, a cada um que é seu. Ponha-se no seu medíocre lugar. Você não é consequência dos problemas. Você é a causa deles. Como diz Wilhelm Reich, muito bem dito. Leiam aí, leiam o livro. Falar igual o Tim Maia, né? Leiam o livro. Leiam lá o Revolução Sexual do Wilhelm Reich, o Psicologia de Massas do Fascismo do Wilhelm Reich. Esses livros até ficam nessa estante aqui, ó. Diga-se de passagem, olha eles aqui, ó. Psicologia de Massas do Fascismo. Leia esse livro. Leia esse aqui, ó. Revolução Sexual. Leia. E leiam Análise do Caráter, que tá aqui também, ó. Esses livros ficam aqui na minha cabeceira do quarto, ó, leia também, ó. Aqui ele vai falar da peste emocional, que tinha um curso no YouTube e o YouTube excluiu. Quem viu, viu. Quem não viu, foda-se, leia. Que vocês vão entender, vocês são a causa. E essa civilização doentia que vivemos e que eu vou dizer aqui, escutem, abre o ouvido, limpa o ouvido aí, e que o último movimento político contrário a essa civilização doentia, feita pelos falhos, para os falhos e para proteger os falhos, a última tentativa política que teve para acabar com isso foi o nazismo, que não por acaso foi dizimado pelo resto do mundo. Por quê? Porque o mundo é doente, os falhos venceram, quando houve a transvaloração dos valores judeus, lá com Platão, e que depois culminou no cristianismo, e que depois teve aí a sua derrocada final do mundo saudável, quando Roma colocou o cristianismo como a religião oficial, e o Ocidente tornou-se judaico por completo, né? O Ocidente se erigiu sob o julgo e os valores dos doentes, os seus valores, o seu modo de existir aí. Vocês não são consequência, como falam aí, vocês são causa, vocês não são consequência, são causa. A civilização doentia existe por causa de vocês e vocês são fruto dessa desvaloração dos valores escravos. O último movimento político que teve, que tentou derrubar isso, chama-se nacionalsocialismo, nazismo. Lembremos do Heidegger aqui dizendo:
Mussolini e Hitler representam este contramovimento em relação ao niilismo. Grande Heidegger, nazista de carteirinha, como diz o professor Dr. Juan, falou e disse: vocês são causa, não são consequência, tá? E agora nós vamos entender aqui o porquê. Vamos lá, voltamos aqui ao Lothrop Stoddard, de onde eu estudar. Eu não sei falar inglês. Eu tenho que aprender a pronúncia, eu sou péssimo. Vamos lá. Lembramos aqui que da última vez nós paramos no seguinte sentido: que são 3 tendências destrutivas que levam à ruína da civilização. E que me deixam muito satisfeito. Por quê? Porque nós estamos vivendo esses 3 fatores hoje. Hoje nós estamos vivendo isso. E a ruína da civilização que lá vai por água abaixo é da judaico-cristã. Ela que está indo abaixo, por sua causa. Você que é falho aí. Então, quando o Hernani diz prestar um serviço social, está ajudando, na verdade ele está ajudando a destruir. Então, há essa esperança, como eu sempre digo, daqui a algumas gerações a coisa vai ser diferente. Nós não vamos ver, mas os meus descendentes verão. Eu não vou ver, mas os meus descendentes verão. E vamos lá, as 3 tendências são as seguintes, como eu já havia dito na aula passada. A tendência à sobrecarga estrutural, a tendência à regressão biológica e a tendência à revolta atavística. Que, se você não se lembra o que é atavismo nesse contexto, é aquela descoberta que Charles Darwin havia feito naquele período em que não se conhecia das questões da genética animal, no qual Darwin percebeu que algumas características permaneciam ocultas em algumas gerações e vinham a surgir em descendentes longínquos, que ele dá o exemplo de listras nos ombros e pernas de cavalos, que apareciam às vezes em um cavalo ou outro e que remontavam ali a algum ancestral antigo que era listrado. Depois, com o desenvolvimento da ciência genética, veio a se descobrir essa questão, né, dos genes e tudo mais aí, que veio a explicar essa intuição, e na verdade nem é intuição, é esse fato de que Charles Darwin viu com seus próprios olhos, de características hereditárias que apareciam muitas gerações depois. Se você teve a oportunidade de ler este livrinho aqui, que também está aqui na cabeceira, é esse livrinho aqui, ó, que é um livrinho muito bonitinho, diga de passagem. Se você teve a curiosidade, porque na escola eles não põem para ler, na faculdade eles não põem para ler, mas se você leu A Origem das Espécies aqui do Charles Darwin, e essa edição inclusive é sem censura nem nada, e o próprio Darwin é que se censurou. Aqui ele fala de uma experiência que ele teve, bonito o livro, né? Eu acho esse livro tão bonito. Uma experiência que ele teve é a respeito do cruzamento de pombos, que lá na Inglaterra me parece que era meio moda esse pessoal ficar criando pombos, e tem raças diferentes de pombos. E o pombo se reproduz muito rápido, o ciclo de reprodução dos pombos é muito rápido. Então, é muito fácil você ver gerações longínquas, 30 gerações de pombo, porque muito rapidinho ele reproduz, entendeu? Então, você pode ser, como o Darwin conta aqui, explica aqui no livro, às vezes uma característica de um bico de um pombo aparece 15, 20, 30 gerações depois. Ficou 30 gerações sem aparecer a característica e de repente um descendente do pombo vai lá e apresenta aquela característica. Isso é o atavismo. Lembrando que na época não existia a ciência genética da forma como existe hoje, que é capaz, né, nós somos capazes de entender como é que é essa questão da genética do macho, da fêmea, que se cruza, enfim, aquelas histórias todas lá. E no aspecto do social-darwinismo, o atavismo diz respeito à regressão
a estágios anteriores da civilização, como nós vamos ver aqui. Um indivíduo primitivo, um indivíduo bárbaro, selvagem aí. Vamos lá. A primeira das tendências que o Studart vai falar aqui é meu Deus. Da tendência à sobrecarga estrutural, que é um ponto chave nisso que nós vamos dizer aqui hoje. Observamos como as civilizações, à medida que progridem, tornam-se inevitavelmente mais complexas. Cada geração sucessiva elabora o ambiente social do passado, faz novas adições e o transmite à geração seguinte, que por sua vez repete o processo. Essa habilidade de transmitir conquistas sociais, tanto materiais quanto mentais, é um dos principais pontos que distingue o homem dos animais. Ela foi, de fato, acertadamente denominada hereditariedade social. Devido à hereditariedade social, cada geração humana é capaz de começar em um nível ambiental mais elevado e não é forçada, como os animais, a depender do instinto e da experiência cega. Na verdade, a hereditariedade social forma a base de todas aquelas teorias que afirmam ser o ambiente o fator principal no progresso humano e que minimizam a verdadeira hereditariedade, isto é, a biológica, como um fator menor ou até mesmo negligenciável. E aqui nós vemos o seguinte, o Studart vai falar disso, mas eu já vou adiantar um pouco. Essa transmissão de cultura se dá pela educação. Não é biologicamente, como nós vamos ver, que já teve quem acreditasse nisso. Aí, puxa para nós aqui. Civilização construída aí. Correto? Construída aí. E aí você tem um Homo sapiens aí, um sub-humano, que passa pelo sistema educacional público ou privado, porque o privado também é uma bosta, cai direto no subão, no subemprego, e o objetivo dele é ir para casa, e voltar para o emprego, ir para casa, e jogar um joguinho, e ver um filme, comer um iFood, às vezes comer uma puta, espero que não faça isso, porque não queremos filhos da puta no mundo mais. De que forma um indivíduo desse sustenta a civilização? Qual é o papel dele na civilização? Qual é o papel desse indivíduo na civilização? Que ele está aqui para quê? Vocês já sentaram e pararam para pensar? Vocês conseguem perceber que esse indivíduo é pura e simplesmente e literalmente um escravo, no sentido literal da palavra? Ele só presta para trabalhar. Ele é utilizável. O Hernani, na Sociedade Primitiva, é uma fábrica de escravos. É um ensinar como se escravizar. Tanto é que todos os conhecimentos que são passados a esses sub-humanos são conhecimentos que gravitam em torno do melhor trabalhar. E cria-se aquela ideia, você vai trabalhar para si. E o que significa trabalhar para si? Consumir produtos da indústria cultural de massas. Ou seja, transformar o seu cativeiro, transformar a sua senzala num lugar mais confortável, para que você possa esquecer de si mesmo ali, para melhor trabalhar e ser explorado. É uma fábrica de escravos. Então, relembrando antigas ideias que eu já tinha dito no YouTube, que infelizmente se perderam, quando eu dizia pela verdadeira defesa dos diferentes,
E Hernani mesmo disse que era uma coisa impossível, utópica, porque eu que nasci em berço de ouro e não sei o quê. Eu te pergunto, da mesma forma que eu perguntei lá, quantos mendigos você já viu na rua? Quantos ladrões você já viu roubando? Quantos ricas você conhece aí, para dar o exemplo do rica? Esses caras não são escravos. Não são escravos. No sentido literal da palavra. Você é. E o escravo, ele não sustenta a civilização, ele é sugado, mas não sustenta a civilização, ele é simplesmente sugado. Essa é a questão, por isso que a nossa civilização lá vai ruindo. E você tem que ser bastante verdadeiro naquilo que faz e que fala. Escravidão, escravo. Uma massa de sub-homens que ou bem não se encaixam na sociedade ou transformam-se por meio desses sistemas médicos, psiquiátricos, assistência social, sociedade primitiva, em seres humanos utilizáveis. E por utilizáveis entendam, exploráveis. Cujo discurso é vendido assim: você não está sendo explorado, você está trabalhando para você. E o que significa esse para você? Trabalhando para que você tenha conforto. E o que significa conforto? Conforto para que você esqueça de si mesmo. Esqueça de si mesmo por meio de ficar assistindo live a noite inteira. Esqueça de si mesmo por meio de ir na igreja, ficar pensando em Deus, no anjo, no pastor. Esqueça de si mesmo por meio de jogar um videogame, ter um PC gamer. Esqueça de si mesmo por ficar deitado na cama. A pessoa com essa ideia do tal do conforto pio, ela quer negar, quer esquecer até o próprio corpo. Tem um cara que nem sentado ele fica deitado. É a completa negação de si, e o existir se transforma numa entrega para ser explorado. Isso não é normal, isso não é comum. Isso é escravidão, isso é ser escravo. E ninguém te ensinou a ser assim. Um único modo de existir que você enxerga é esse. Tanto é que se você escuta alguém como eu falando uma coisa diferente, é louco, é filho de papai, é berço de ouro. E mais uma vez eu digo, quantos berços de ouro que vocês vê falando que eu falo aí? Vai na escola, na faculdade mais cara de São Paulo e troca uma ideia com a galera lá pra ver se tem alguém falando o que eu tô dizendo. Pega o Rica, por exemplo. O Rica estudou? O Rica leu Nietzsche, o Rica estudou irracionalismo, o Nietzsche é formado em filosofia. Ó, o Nietzsche não é também, né? Não é. O Nietzsche também não é formado em filosofia. Mas o Rica é formado em filosofia. Ai, você é um ressentido. Ele é ressentido. Cara, eu estudei psicologia, filosofia na Faculdade Federal. Fui advogado, fiz especialização lá no Tribunal de Contas. Eu escrevo bem, eu falo bem. Vocês acham que se eu quisesse fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu não faria, não? Vocês acham que é porque eu não consegui? Eu não tenho berço de ouro? Sabe? Vocês têm que entender o seguinte: o universo, o existir é muito maior do que a sua cabecinha de escravo, a sua mente falha, doentia. Imagina. Isso não é falta de educação, não. Você pode passar pelas maiores escolas do mundo. Você pode ir lá para a Alemanha estudar em alemão, que a questão é a sua constituição fisiológica. Você não tem capacidade cognitiva de perceber a realidade da forma como a pessoa livre percebe. E capacidade cognitiva não diz respeito a ser inteligente, não. Ser gênio, ter QI, não é isso, não. É um modo de existir, é um modo de ver. Quer uma comparação? É igualzinho o gavião e o pintinho. O gavião tem um modo de existir e o pintinho lá, o filho da galinha, né,
tem outro modo de existir. Não é que o gavião é mais inteligente ou o pintinho é mais inteligente, não. Mas ambos têm capacidades cognitivas diferentes. Um é rapace, é ave de rapina, é perigoso, é altivo, é sozinho. O outro é frágil, é vítima, cisca o chão para comer e vive em bando. Capacidades cognitivas diferentes. Não tem escola, não tem educação, não tem nada que ensina diferente. Ortega y Gasset, a quem esses dias eu tive folheando ali o Rebelião das Massas de novo, como eu já disse que já estudei esse livro e tal, eu me lembrei, né, dele falando que não é possível destigrizar um tigre. Não é, o tigre é tigre. Do mesmo jeito que não é possível tigrizar um verme. Esses argumentos ambientalistas, que são esses argumentos de que o ser humano ele seria simplesmente fruto do meio, e aí entra esse argumento do comentário que eu deixei no vídeo lá, se vocês quiserem, vocês entram lá que vocês vão ver o cara comentando, nem a cara os caras têm coragem de pôr, mano, é patético, velho, patético. Mas você vê lá, faltou oportunidade, como se o ser humano fosse uma tábula rasa, e bastasse todo mundo estudar, que todo mundo seria um Leonardo da Vinci, um Rafael, um Nietzsche, sei lá que porra de que vocês entendem que tem valor aí. Esses argumentos ambientalistas, no entanto, omitem um fato essencial que invalida suas conclusões. Esse fato é que enquanto as qualidades hereditárias são implantadas no indivíduo sem nenhuma ação da sua parte, as conquistas sociais são assumidas apenas ao custo de um esforço distinto. O quão grande esse esforço pode se tornar é facilmente percebido pelos longos anos de árduo trabalho mental exigidos da juventude moderna para assimilar o conhecimento já adquirido pelos adultos. Aquele velho ditado, não há atalhos para o aprendizado, ilustra o fato concreto de que cada geração sucessiva deve trilhar o mesmo caminho espinhoso para que as conquistas do passado sejam mantidas. É óbvio, naturalmente, que quanto mais as conquistas aumentam, mais longo e íngreme o caminho deve ser. E isso levanta a questão: não poderá chegar um ponto em que o jovem viajante será incapaz de escalar o cume da cultura, onde o esforço exigido estará além de suas forças? Já chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto. Você tem o jovem, filho de 1000 pais, filho de rodízio de padrasto, como diz o Hernani, filho, né, enfim. Você tem esse jovem que vai passar pelo sistema educacional público ou privado, porque é uma bosta do mesmo jeito, e ele chega à idade adulta sem ter uma visão histórica que vá para além da avó, sem ter uma perspectiva de vida que vá para além do neto, quando, o mais das vezes, acredito eu, por uma lei da conservação natural, sei lá, ele nem pensa em filho. Todas essas culturas e doutrinas hoje, dessa misoginia em relação ao feminino, essa ojeriza em relação ao feminino, esse homossexualismo travestido de broderagem que se tem, que a bem da verdade é essa, eu acho que é uma espécie de autorregulação da natureza, visando o corte da estirpe desses falhos, acredito eu. Porque você chega num ponto em que vivemos, esse complexo social, no qual, como eu disse, você que está me ouvindo aí, você sabe a rede intrincada de pessoas, empresas, regulamentações que existem para que a luz aí na sua casa,
acenda. Você sabe? Você sabe como funciona essa questão da energia elétrica? Como que aqui no Brasil nós temos as fontes hídricas, no mais das vezes. Como que a água caindo pela gravidade faz com que a sua lâmpada acenda, que o seu celular esteja ligado aí? Você sabe como que isso acontece? Você sabe como que o dinheiro tem valor? Por que o dinheiro tem valor? Por que uma nota vale a mesma coisa que o impulso elétrico no Pix? Você sabe como que funciona isso? Você sabe qual que é o mecanismo de funcionamento disso? Você sabe como é que funciona a questão da fundação jurídica do Estado? Você sabe por que tem presidente? Por que tem deputado? O que eles fazem? Qual que é o papel do STF? Como que o STF é criado? Como que é feita a escolha? Qual é o papel dele? Como que funciona o direito penal? Por que tem polícia? Você não sabe de nada disso. Nada. E nunca procurou saber. Você já pegou tudo pronto. Pegou tudo pronto. E não contribui em nada. E não vai contribuir em nada. Eu sempre disse que existem dois tipos de pessoas. E quem trabalha com pessoas sabe disso melhor do que eu. Mas eu também trabalho com pessoas, então eu sei disso melhor que você. Existem só dois tipos de pessoas. As pessoas que solucionam problema e as pessoas que criam problemas. E as que criam problemas são muito mais numerosas do que as que resolvem problemas. E os falhos são pessoas que criam problemas. Porque não bastasse esses falhos não terem notícia de absolutamente nada. Nada. Eles têm como se tudo fosse um milagre divino. A água chega na casa dele encanada, ele abre a torneira, sai a água lá, ele imagina que é um milagre de Deus. Ele não pensa a questão da tecnologia, da ciência, e por ciência não só a ciência da engenharia civil, a ciência da física, a ciência da química, todas essas ciências que estão aí gravitando em torno da água que chega até nós, como também da questão da ciência jurídica. Quem leva a água até você? Quem falou que é preciso que a água chegue até você? Como essa água chega? Quem está envolvido? Você não sabe de nada. Você apareceu na civilização com tudo pronto e usufrui daquilo como se aquilo fosse natural, quando não é. Aquilo demanda uma posição, um conhecimento, uma contribuição de cada um, e você não contribui. Você não sabe de nada, nunca soube de nada. Você só adere. Tá tudo pronto, você só adere e usufrui sem contribuir. E aí você mesmo tem a pachorra de se dizer de direita, por exemplo. Eu sou de direita, o Estado tem que não sei o quê, o Estado fica sustentando esses vagabundos. Você é um vagabundo, cara. Você é a mesma coisa. A lógica que sustenta o seu existir é a mesma lógica que sustenta essas políticas assistencialistas aí que a gente vê e que minam a civilização também. Vocês estão no mesmo barco. Vocês estão no mesmo barco. Pois bem, é precisamente isso que aconteceu inúmeras vezes no passado, está acontecendo com multidões de indivíduos ao nosso redor todos os dias. Quando ocorre em uma escala suficientemente grande, testemunhamos aquelas regressões sociais de comunidades inteiras que chamamos de um declínio da civilização. Um declínio da civilização significa que o ambiente social ultrapassou a capacidade herdada. Além disso, a sombria frequência de tais declínios ao longo da história
parece mostrar que, em toda sociedade altamente desenvolvida, a superestrutura cada vez mais maciça e complexa da civilização tende a sobrecarregar os alicerces humanos. Ora, por que essa sobrecarga em altas civilizações sempre tende a ocorrer? Pela razão muito simples de que a complexidade e, portanto, o fardo de uma civilização pode aumentar com uma rapidez tremenda em um grau inconcebível, ao passo que a capacidade de seus portadores humanos permanece virtualmente constante ou entra em declínio positivo. A desoladora verdade esteve, até recentemente, obscurecida pela crença amplamente difundida, elaborada pela primeira vez há cerca de um século pelo cientista francês Lamarck, de que as características adquiridas eram herdadas. Lembremos, Studer está escrevendo em 1922. Hoje, essa ideia do Lamarck, ninguém leva a sério ela, né? O Lamarckismo, que é a teoria evolutiva proposta por Jean-Baptiste Lamarck, lá no início do século XIX, baseia-se na lei do uso e desuso. Segundo a teoria do Lamarck, os órgãos se desenvolvem ou definham conforme a sua utilização. E na herança de caracteres adquiridos, que sustenta que modificações físicas ou intelectuais obtidas por um indivíduo durante a sua vida seriam transmitidas biologicamente aos seus descendentes. No contexto desse livro, o Studer destaca que essa teoria foi refutada pela genética moderna, que prova que o esforço individual, as características fenotípicas, né, não altera o código genético, o genótipo, transmitido à prole. Para Lamarck, a ideia era que se você exercitasse muito o cérebro, por exemplo, seu filho nasceria inteligente. Se você exercitasse o pinto, seu filho ia nascer com um pintão grande. Eram essas as ideias do Lamarck aí, que hoje sabe-se que não fazem o menor sentido. O pool genético que temos, a herança genética que temos, não se molda com o uso do corpo que a gente faz. Em outras palavras, costumava-se pensar que as conquistas de uma geração poderiam ser passadas por herança genética para a seguinte. A teoria de Lamarck despertou esperanças entusiásticas. Jovens que planejavam um matrimônio dedicavam-se ao pensamento elevado, a fim de terem filhos inteligentes, enquanto futuras mães inspiravam seus meses de gestação lendo os clássicos, confiantes de que sua prole nasceria com um gosto acentuado pela boa literatura. Hoje, essa doutrina amável está refutada com virtualmente todos os biólogos concordando que características adquiridas durante a vida não são herdadas de forma genética. Podem ser herdadas por meio da educação, obviamente. Uma abundância de evidências prova que, ao menos durante todo o período histórico, a humanidade não fez nenhum progresso racial, seja em poder físico ou em capacidade cerebral. Os vestígios esqueléticos dos antigos mostram que eles possuíam cérebros e corpos totalmente iguais aos nossos, e essas observações anatômicas são confirmadas pelos ensinamentos da história. Os primeiros povos civilizados de quem temos conhecimento exibiam capacidades, iniciativa e imaginação perfeitamente comparáveis às nossas. Naturalmente, o estoque de experiência social deles era muito menor que o nosso, mas suas qualidades biológicas inerentes não podem ser consideradas inferiores. Certamente, esses povos antigos produziram sua cota total de grandes homens. Podemos apresentar filósofos maiores que Platão ou Aristóteles, cientistas maiores que Arquimedes ou Ptolomeu, generais maiores que Kaiser, ou César, ou Alexandre, poetas maiores que Homero ou Hesíodo, guias espirituais maiores que Buda ou Jesus? Certamente, os povos que produziram personalidades tão imortais não se classificavam abaixo de nós na escala biológica, e nem acima. Porque, biologicamente falando, o Homo sapiens é igual a 300 mil anos.
biológica e fisiologicamente. Nós não evoluímos o cérebro, a língua, o pinto, de lá para cá. Deitou na cama do legista um Homo sapiens de hoje e um Homo sapiens de 200 mil anos atrás, o corpo é o mesmo. Mesma coisa, não mudou nada. Mas, se assim for, se mesmo os mais elevados tipos humanos não fizeram nenhum avanço biológico perceptível durante os últimos 10 mil anos, o que isso significa? Significa que todas as superestruturas cada vez mais vastas da civilização que surgiram durante esses milênios foram erguidas sobre alicerces humanos semelhantes. Significa que os homens foram convocados a carregar fardos mais pesados sem nenhum aumento correlato de força para suportá-los. O brilho da civilização nos cegou tanto para a verdade interior das coisas que acreditamos por muito tempo que, conforme uma civilização progredia, a qualidade da linhagem humana envolvida em construí-la progredia também. Em outras palavras, imaginamos estar vendo uma raça em aperfeiçoamento, enquanto o que de fato víamos era apenas uma raça atuando em um ambiente que se tornava cada vez mais favorável. Uma ilusão perigosa essa, especialmente para nós, cuja civilização é a mais complexa que o mundo já viu e cujo fardo é, portanto, o mais pesado já carregado. Se as civilizações do passado esmagaram os homens sob o seu peso, o que poderá acontecer com a nossa civilização e conosco? Nossa análise mostrou até aqui que as civilizações tendem à sobrecarga estrutural tanto por sua própria complexidade crescente, quanto pela influência de outras civilizações, que acrescentam tensões e pressões súbitas até então desconhecidas. Mesmo que este fosse o único perigo ao qual as civilizações estivessem expostas, a questão já seria suficientemente grave, mas o problema é mais complexo. Já indicamos que existem outras tendências destrutivas. Para a segunda dessas tendências, que é a regressão biológica, voltemos agora a nossa atenção. Então vamos para a segunda tendência. A primeira, o estudo já resumiu aí. Até esse ponto, vimos a civilização principalmente em seu aspecto estrutural. Estimamos sua pressão sobre os alicerces humanos e tratamos esses alicerces, provisoriamente, como quantidades fixas. Mas essa é apenas uma fase do problema, porque a civilização exerce sobre seus portadores vivos não meramente influências mecânicas, mas também influências vitais do mais profundo significado. E, infelizmente, essas influências vitais são principalmente de caráter destrutivo. A dura verdade da questão é que a civilização tende a deteriorar as qualidades inatas de seus portadores humanos, a exaurir as linhagens fortes, a desfazer os próprios valores raciais que primeiro permitiram a um povo empreender sua tarefa civilizadora. Vejamos como isso ocorre. Consideremos primeiro a condição do homem antes do advento da civilização. Em um passado muito remoto de sua história de vida, a espécie humana passou por uma diferenciação profunda. Ossos fósseis de dezenas de milhares de anos mostram a humanidade já dividida em raças distintas, diferindo marcadamente não apenas na estrutura corporal, mas também na capacidade cerebral e, consequentemente, na inteligência. Essa diferenciação provavelmente começou cedo e procedeu rapidamente, visto que a biologia nos ensina que as espécies são plásticas quando jovens, perdendo gradualmente essa plasticidade à medida que se fixam com o tempo e o desenvolvimento. No entanto, independentemente da velocidade com que tenha procedido, a diferenciação continuou por eras incontáveis, operando não apenas entre raças distintas, mas também dentro das várias linhagens, de modo que cada linhagem passou a consistir de muitas cepas ou estirpes, que variavam consideravelmente entre si, tanto em capacidade física quanto mental. Ora, o destino dessas linhagens dependia não do acaso, mas da questão muito prática de se
da questão muito prática de se conseguiriam ou não sobreviver. E como o homem vivia então no estado de natureza, qualidades como força, inteligência e vigor eram absolutamente necessárias para a vida, enquanto a fraqueza, a estupidez e a degeneração significavam morte rápida. Consequentemente, indivíduos dotados das primeiras qualidades sobreviviam e se reproduziam livremente, ao passo que aqueles prejudicados pelas últimas qualidades pereciam com mais frequência e deixavam menos descendentes. Assim, era após era, a natureza impunha ao homem a sua vontade, individualmente severa, mas racialmente benéfica, eliminando os fracos e preservando e multiplicando os fortes. Certamente é a prova mais impressionante da diferenciação humana o fato de as raças exibirem tais desigualdades após passarem por um processo seletivo tão longo e tão semelhante. Então vejam, mesmo após esse processo seletivo longuíssimo e semelhante, porque os seres humanos estão aí batalhando pela vida do mesmo jeito, ainda assim permaneceram diferenças. Você tem um ser humano branco, um preto, um pequeno, um grande, um com o nariz assim, outro com o nariz assado, né? No entanto, a humanidade diferenciada permaneceu e, finalmente, as raças mais dotadas começaram a criar civilizações. Ora, a civilização operou mudanças profundas, a mais importante das quais foi uma modificação no processo de seleção para a sobrevivência. Enquanto o homem era um selvagem, ou mesmo um bárbaro, a natureza continuava a selecionar virtualmente, sem impedimentos, de acordo com seu plano imemorial, o de eliminar os fracos e preservar os fortes. Mas a civilização significou uma mudança de um ambiente natural para um ambiente mais ou menos artificial, um ambiente cultural, criado pelo homem, no qual a seleção natural foi progressivamente modificada pela seleção social. E a seleção social alterou os valores de sobrevivência em todos os aspectos. Em primeiro lugar, ela permitiu que muitas pessoas fracas, estúpidas e degeneradas vivessem e tivessem filhos. Pessoas que certamente teriam perecido no estado de natureza, ou mesmo nos níveis selvagem e bárbaro. Sobre os fortes, o efeito da seleção social foi mais sutil, mas igualmente importante. O indivíduo forte sobrevivia ainda melhor do que antes, mas tendia a ter menos filhos. E por quê? O indivíduo forte na sociedade, ele assume responsabilidades enquanto indivíduo. Essas responsabilidades enquanto indivíduo, essas responsabilidades perante o existir, essas responsabilidades que brotam de si mesmo, naturalmente impedem que ele tenha grande prole, porque ele está preocupado com outras coisas. Agora, os fuleiros, os fudidos, basta vai na favela aí, vai numa vila, num lugar qualquer aí. É o rodízio de padrasto, as famílias que tem um filho de um filho de outro filho de não sei o quê. Aquelas loucuradas que a gente vê aí, direto tem notícia na internet, para quem trabalha no sistema penal aí, seja na questão das penitenciárias, seja na questão do fórum, seja na questão da polícia, vivencia essas loucuradas de pai querendo comer filho, aquela confusão toda, né? Essa raça de cachorro com porco, como eu disse. E, mais ainda, quando a gente puxa para a questão da história do Ocidente e a gente faz uma análise histórica aí, nós percebemos que quando há a transvaloração dos valores judaicos, quando há aquela transformação do nobre, do senhor, do forte,
em pecado, em coisa ruim, e humilhado, fudido, doente, em coisa boa, há o início do cultivo dos doentes. E foi o que eu disse aqui no início. Quando o clero era o verdadeiro poder que organizava a sociedade, era o Estado, né? O clero fazia as vezes de Estado, vejam, só entrava ali aqueles que eram foda. Tanto é assim que, durante muitos milênios, todos os seres humanos que criavam, seja na filosofia, na engenharia, na política, eram membros do clero. E aquele incentivo ao ascetismo sexual, aquele incentivo, aquela ideia de que membros do clero não podiam ter esposa, consequentemente não podiam ter filho, não é para proteger o patrimônio da igreja, não. Até porque uma coisa é a pessoa jurídica igreja ter patrimônio, seu imbecil. Outra diferente é a pessoa física padre ter patrimônio. Larga a mão de ser imbecil, pelo amor de Deus. Mas o efeito era, ali uma estirpe diferente se encerrava. Porque pessoas geniais no aspecto intelectual, como por exemplo Santo Tomás de Aquino, até onde eu sei pelo menos, não teve filho. Então, um contingente gigantesco de seres humanos diferentes durante milênios não, né? Durante séculos, ao entrar no clero, encerrava-se ali um estirpe. Em contrapartida, os fudidos era vigiai-vos e multiplicai-vos, sei lá, né? 15 filhos, 18 filhos, 20 filhos, como ratazanas, sujas, como é hoje. Como é hoje. A razão para essa fecundidade reduzida dos superiores era que a civilização lhes abria toda uma nova gama de oportunidades e responsabilidades. Sob condições primitivas, as oportunidades de autoexpressão eram poucas e simples, sendo as mais valorizadas as parceiras desejáveis e uma prole robusta. Isso antes, né, quando a civilização estava nos seus começos aí. E detalhe, né? Olha para você ver a diferença de visão aqui. Ele diz, entre os selvagens e bárbaros, as mulheres mais cobiçadas e os muitos filhos são privilégios reconhecidos dos bem-sucedidos. Ter uma mulher cobiçada era um privilégio de um bem-sucedido. Tá? Aqui o estudo é falando. Aí salta para 2026. Homens frouxos, fracos, ciumentos. Ai, minha mulher. Sabe, você vê, nós estamos na completa inversão. Se numa sociedade forte, um homem forte arruma uma mulher que é cobiçada e sabe que é cobiçada e fala, tá vendo, ó, eu sou fodão, eu tô com essa mulher aqui. Toca pra hoje, os caras querem trancar as mulheres, prender. A sociedade completamente invertida. Por quê? Porque lá se tratava de homens fortes, privilegiados. E nós hoje somos homens fracos. Né? Nós não, né? Nós, sociedade. É a sociedade dos homens fracos, a sociedade do não privilégio, da mediocrização, do todos iguais. E todos iguais, todos chandala, todos escravos. Porque uma coisa tem que ficar bem clara se você está me ouvindo até aqui. Quando eu digo que aquele que vai lá pro subão e trabalha o dia inteiro e quer arrumar a senzala dele, qual o cara falou, vai fazer o quarto como se fosse uma Suécia, para ele ali melhor esquecer de si mesmo, tomando refrigerante, jogando joguinho. O grande drama do nosso tempo é que se você for pegar o dono dele também é escravo. Porque partilha dos valores escravos. Eu tinha um vídeo antigo que o YouTube excluiu, se chamava O que estamos fazendo com o nosso excesso de produção? No Egito fizeram pirâmide, aqui os incas matavam, os outros arrancavam o coração, os nossos índios originários aqui dançavam, guerreavam, faziam aquelas coisas todas. E nós? Nós viramos judeus.
Acumula o dinheiro por acumular. Acumula o dinheiro para investir o dinheiro no dinheiro. Escravo do dinheiro. Escravo. Escravo. Não vive para si, vive para uma coisa fora. Os próprios donos são escravos. Pega o Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, e pega o carroceiro que cata papelão na rua aqui. E bota os dois. Quais são os valores que os dois têm? O que os dois almejam da vida? É a mesma coisa. O Elon Musk, pelo menos finge ou diz, mas eu não duvido, chega em casa, joga o mesmo joguinho de computador que você joga aí. Todos os dois são escravos. Escravo não tem nada a ver com dinheiro. Escravo não tem nada a ver com ser explorado. Apesar que tem, mas são modos de explorar diferentes. Escravo tem a ver com essa posição de vida, posição, valor, o porquê do existir. O seu existir é escravo. O seu existir é vinculado a algo que já existe, não é criado. O seu existir é reativo, não é ativo. E por aí vai. Cadê? Já nem sei onde que eu parei, velho. Ah, tá. E os bem-sucedidos são aqueles homens dotados de qualidades como força, vigor e inteligência engenhosa, que não são apenas essenciais para a sobrevivência contínua sob condições primitivas, mas que são igualmente essenciais para a construção e manutenção da civilização. Em suma, quando um povo entra no estágio da civilização, ele está no auge de sua condição, porque a seleção natural durante eras multiplicou as linhagens superiores e eliminou as inferiores. Tal era o elevado nível biológico das linhagens selecionadas que atingiram o patamar da civilização. Mas com o passar do tempo, a situação se alterou. Os superiores bem-sucedidos, que estavam na vanguarda do progresso, viram-se ao mesmo tempo seduzidos e coagidos por uma série de influências inéditas. Poder, riqueza, luxo, governo. Estes e muitos outros assuntos complicaram a vida de forma crescente. E, fossem bons ou maus, fossem tentações ou responsabilidades, todos tinham isso em comum. Tendiam a desviar a energia humana dos fins raciais para os fins individuais e sociais. Agora, essa energia desviada fluía principalmente das linhagens superiores da população. Sobre o superior bem-sucedido, a civilização depositou tanto os seus maiores dons quanto os seus fardos mais pesados. O efeito sobre o indivíduo foi naturalmente marcante. Poderosamente estimulado, ele empenhou suas energias herdadas, ardendo com o fogo da realização. Ele fez avançar tanto a si mesmo quanto a sua civilização. Mas nesse mesmo fogo, ele tendia a ser racialmente consumido. Absorto em questões pessoais e sociais, as questões raciais foram negligenciadas. O casamento tardio, o menor número de filhos e o celibato combinaram-se para ralear as fileiras dos bem-sucedidos, diminuir o número de linhagens superiores e, assim, empobrecer gradualmente a raça. Lembrando que até a época do Segundo Reich alemão, até meados do século XIX para frente, até ali, guerra era coisa de nobre. Lembram quando você estudava lá que na Idade Média os filhos lá dos nobres, lá o primogênito era para guerra, o outro era do clero? Vocês lembram que tinha isso? Então, só os tops, os nobres, é que ia para guerra. Os fuleiros fudidos não iam. Então, a própria guerra e a elite, o oficialato da guerra, era um meio de matança dos bons, dos diferentes, dos diferenciados. O Nietzsche fala disso aí. Se você quiser saber, você leia lá que ele fala disso. Enquanto isso, à medida que o número dos superiores diminuía, o número dos inferiores aumentava. Não mais implacavelmente capinados pela seleção natural, eliminados como a praga que são, os inferiores sobreviviam e se multiplicavam.
Eis então o que havia ocorrido. Em vez de morrer na base e crescer no topo, a sociedade civilizada estava morrendo no topo e se expandindo abaixo. O resultado desse processo dual era, naturalmente, tão desastroso quanto inevitável. Drenada de seus superiores e saturada de medíocres e degenerados, a estirpe não podia mais sustentar sua civilização. E tendo as camadas superiores do alicerce humano definhado, a civilização ou afundava para um nível inferior ou colapsava em ruína total. A estirpe havia regredido, retrocedido, e a civilização retrocedeu também. Tais são os mecanismos dessa tendência fatal à regressão biológica que arruinou as civilizações do passado. Seus efeitos sobre a nossa própria civilização e os perigos peculiares que eles acarretam serão discutidos nos capítulos subsequentes, que aqui é o primeiro capítulo do estudo, né? Um ponto adicional deve, contudo, ser aqui observado: o caráter irreparável do empobrecimento racial. Uma vez que uma estirpe tenha sido completamente drenada de suas linhagens superiores, ela submerge em uma mediocridade permanente e nunca mais poderá criar ou sustentar uma alta civilização. Fisicamente, a estirpe pode sobreviver. Infelizmente para o progresso humano, ela com frequência sobrevive apenas para contaminar melhores linhagens de homens. Mas, mental e espiritualmente, ela está exaurida e nunca poderá reviver, exceto, talvez, por meio de algum processo milenar de restauração biológica, semelhante ao que se vê no lento reflorestamento de uma cordilheira despojada até a rocha nua. Observamos que as civilizações tendem a cair tanto pelo seu próprio peso, quanto pela decadência de seus alicerces humanos. Mas indicamos que existe ainda uma outra tendência destrutiva, que pode ser denominada revolta atávica. Vejamos precisamente o que isso significa. É a terceira parada aí. A civilização depende de estirpes raciais superiores, mas as estirpes são compostas por indivíduos que, longe de serem precisamente iguais, diferem amplamente em qualidades e capacidades. Em uma extremidade da escala humana, há um número de indivíduos superiores. Na outra extremidade, um número de indivíduos inferiores. Enquanto entre os dois extremos encontra-se a massa de indivíduos intermediários que, da mesma forma, se graduam para cima ou para baixo na escala. Naturalmente, estes superiores, inferiores e intermediários não estão separados por linhas nítidas. Pelo contrário, eles se mesclam imperceptivelmente uns aos outros. E entre as classes existem zonas intermediárias compostas por indivíduos limítrofes, cuja classificação exata é difícil de determinar. No entanto, estas classes de fato existem, assim como o dia e a noite existem. Ao amanhecer ou ao crepúsculo, não podemos dizer de nenhum minuto em particular. Este minuto aqui é dia. O próximo minuto já vai ser noite. Contudo, o dia e a noite são fatos de importância transcendente e, consequentemente, graduamos as horas em categorias de luz e escuridão que, embora ligeiramente arbitrárias, são essencialmente verdadeiras. Ora, entre as nossas categorias humanas, observamos que o progresso se deve primordialmente aos superiores. São eles que fundam e promovem as civilizações. Quanto à massa intermediária, ela aceita as conquistas de seus pioneiros criativos. Sua atitude é receptiva. Esta receptividade deve-se ao fato de que a maioria dos graus intermediários está próximo o suficiente dos superiores para compreender e assimilar o que os superiores iniciaram. Mas e quanto aos inferiores? Até agora, não analisamos sua atitude. E agora nós vamos analisar, né? Aliás, acho que não. Eu vou fazer uma terceira parte. A gente termina isso aqui depois, que eu já me cansei. Mas pelo caminho do que vai indo aqui, vocês já podem imaginar o que vem por aí, né?
No próximo, então, nós entraremos aí nesse aspecto do... E quanto aos inferiores? E os subhomens? Cadê? E aí? Até lá.